Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a alguns irmãos em especial pelo apoio que eles estão dando ao nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. Eu quero agradecer de uma forma muito especial ao irmão Everton, lá do Rio Grande do Norte, Currais Novos e a cidade onde ele está. O irmão Everton é um médico e tem nos ajudado aqui com a publicação de alguns vídeos falando sobre temas variados, né? E isso tem me ajudado muito aqui. É um apoio importantíssimo que eu encontro na pessoa do irmão Everton. E rogo a Deus as bênçãos dos céus sobre a sua vida, para que ele se reorganize em todos os aspectos da sua vida. É um irmão muito querido e tem todo o meu carinho, o meu respeito e o meu amor fraterno. Outro irmão que eu gostaria de agradecer imensamente pelo apoio é o irmão Joel. O irmão Joel é lá do estado de São Paulo. Ele, a irmã Meli, um casal de Deus. Estiveram recentemente nos Estados Unidos, participando de uma cerimônia fúnebre, né? O irmão Joel perdeu sua irmã lá nos Estados Unidos. A gente sente muito por isso, viu, irmão Joel? E que Deus continue te abençoando, te iluminando, te dando forças, tá? A você, irmã Meli, e a Luciana lá em Los Angeles. Quero agradecer também a irmã Poliana, lá de Brasília, uma irmã que tem nos apoiado também, apoiado o nosso ministério aqui. E isso tem nos ajudado muito, mas muito. Vocês não sabem como isso tem me ajudado aqui. Eu agradeço a irmã Poliana pelo apoio, pelo suporte e rogo as bênçãos de Deus sobre a irmã também. Outra pessoa que eu gostaria de agradecer é o meu querido irmão Antenor. Antenor, eu não posso falar muito acerca dele, porque ele ainda tem alguns vínculos, né, com a IASD. Mas é um amigo, um irmão, daqueles assim que só Deus põe na vida da gente, como esses que eu acabei de citar agora. Irmão Everton, irmão Joel, irmã Meli, Luciana, irmã Poliana. Outros irmãos também, né, que têm nos ajudado aí, vez ou outra, né? Irmão Jorge Piazza, lá no Rio Grande do Sul. Irmão José Henrique. Eu acho que o irmão José Henrique é de São Paulo. Enfim, eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado essas pessoas no meu caminho. Essas pessoas maravilhosas, que têm sido abençoadas com as mensagens que nós trazemos aqui. Eu já disse e vou repetir. Esse aqui é um canal, não é um canal pastoral. De vez em quando a gente, a gente age nesse sentido, né? No sentido de pastorear, de auxiliar, de orientar. Eu faço isso mais fora do canal do que aqui. Aqui é um canal onde a gente vai discutir teologia e refutar os erros teológicos da igreja. É para isso que esse canal existe, certo? É por isso que esse canal tem pouca audiência. Mas, se nós levarmos em consideração que os assuntos que são tratados aqui são extremamente impopulares, aí sim, aí eu posso até julgar que o canal tem uma audiência significativa. E eu agradeço a Deus por isso. Porque muitas vidas têm sido abençoadas com essas revelações que nós fazemos aqui, certo? Meu muito obrigado a todas essas pessoas citadas. Muito obrigado a todas as pessoas que não foram citadas aqui, mas elas sabem que existem na minha vida pessoal. São pessoas importantíssimas. Todas as pessoas com as quais eu entrei em contato através da TV Caminho Livre.
Isso é uma evidência inequívoca de que o nosso ministério aqui recebe as bênçãos de Deus e tem tocado a vida de centenas de pessoas ao redor do mundo inteiro. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a refutação ao 12º argumento. Abre aspas para o jovem pastor Eleazar. Roma, ao contrário, em suas conquistas, Cartago e o Egito em 30 a.C., no sul, anexou toda a Ásia Menor, Síria e Mesopotâmia no Oriente, em 65 a.C., e colocou a Terra Gloriosa, a Palestina, sob seu domínio, 63 a.C. Fecha aspas. Esse é o 12º argumento. Ele fala esse 12º argumento, evidentemente, tendo como referência Antíoco, porque no argumento anterior, acerca de Antíoco, ele disse o seguinte, só para a gente se situar aqui, Antíoco não teve êxito em sufocar a revolta dos Macabeus na Judéia. Um ano antes de sua morte, os judeus reocuparam Jerusalém, rededicaram o templo e, para todos os efeitos práticos, recuperaram sua independência. Não teve êxito na Terra Gloriosa. Então, em oposição a esse mesmo argumento, é que ele diz que Roma, né, ao contrário, em suas conquistas, ele cita aqui alguns fatos históricos, né? Mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso, meu irmão. Porque a gente tem que trabalhar com os critérios que foram utilizados na elaboração do argumento. E os critérios, todos eles utilizados nesse 12º argumento, foram o quê? Foram fatos históricos. Os critérios estão dentro do espectro histórico. Ele fala de Roma conquistando Cartago no sul, ele fala de Roma anexando a Ásia Menor, Síria e Mesopotâmia no leste, ou no Oriente, como ele diz aqui, e ele fala da anexação da Palestina no ano de 63 a.C. Então, são todos critérios o quê? Históricos, certo? Preste muita atenção nisso, porque isso vai nos ajudar a refutar mais esse argumento ridículo do jovem pastor Eleazar. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Já que é assim, já que você está citando fatos históricos para comprovar supostamente o cumprimento de uma profecia bíblica, eu perguntaria, a partir de quando se iniciaria o domínio de Roma sobre a Terra Gloriosa, segundo a profecia? Segundo a profecia. A partir de quando se iniciaria o domínio de Roma sobre a Terra Gloriosa? Esta é a primeira pergunta. E por que eu faço esta primeira pergunta nesses termos? Quando se iniciaria, segundo a profecia, né, o domínio de Roma sobre a Terra Gloriosa? Eu quero saber. A profecia indica o tempo a partir do qual se iniciaria o domínio de Roma sobre a Terra Gloriosa? A profecia fala sobre isso? Bom, e vamos centrar mais, vamos focar mais, vamos especificar mais aqui. A profecia a qual eu me refiro não é outra senão a que está aqui em Daniel 8. Após uma pergunta, é dada uma resposta. Até 2.300 tardes e manhãs. Até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. A Igreja Adventista determina o início desta profecia, aqui mencionada em Daniel 8,14, em 457 antes de Cristo. Aquele mundo do Oriente Próximo estava sob o domínio do reino Medo-Persa. Do reino Medo-Persa, do Império Medo-Persa.
Mas, ainda assim, a igreja determina o início desta profecia aqui em 457. Esta resposta, que constitui a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela foi provocada pela seguinte pergunta. Depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido? Ó, primeiro fato que ensejou a resposta. Sacrifício diário suprimido. Transgressão desoladora, que em outro lugar Daniel chama de o abominável da desolação, ou a abominação desoladora, né? O segundo fato que ensejou a resposta. Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisoteados? Terceiro fato que ensejou a resposta das 2.300 tardes e manhãs. Portanto, a resposta de Daniel 8,14 tem a ver com esses três fatos aqui. Com esses três fatos. Supressão do Tamide, transgressão desoladora estabelecida e o pisoteamento do santuário e do exército. A resposta tem a ver com esses três fatos. A igreja diz que as 2.300 tardes e manhãs começaram em 457. Mas ela nega, olha a contradição. Isso aqui é uma contradição. Ela nega que as profanações tenham começado em 457. Ora, meu Deus do céu! Se eles mesmos admitem que a supressão do Tamide, o estabelecimento da transgressão desoladora ou abominável da desolação, o pisoteamento do santuário e do exército, não começaram em 457, por que cargas d'água os senhores da teologia adventista marcaram o início desta profecia em 457? Por quê? Mas o pior não fica aí, o pior, ele fica mais pior ainda. Será que a gente poderia dizer nesses termos? O pior, o buraco fica mais embaixo quando vem esse pastorzinho dizer o seguinte, porque a teologia adventista afirma isso, nós vamos ler daqui a pouco em questões sobre doutrina. Aí vem o pastorzinho e diz, olha, Jesus marcou o cumprimento da profecia para o futuro. Eu tratei desse argumento aqui, né? Eu não lembro mais qual é o argumento. Mas eu tratei dele aqui. A profecia está no futuro. Antigo que é passado. Foi aí que, quando eu discuti esse argumento, eu perguntei para ele, tá bom, está no futuro então? Então, nós temos que entender duas coisas primeiro. Que futuro é esse ao qual Jesus está se referindo, relativo ao cumprimento da profecia, né? E se esse cumprimento seria total. Se Jesus estava falando de um cumprimento total, cabal, completo da profecia. Então, nós precisamos saber duas coisas. Em relação ao futuro mencionado por Jesus, é fácil saber que ele estava falando da destruição do templo, da cidade, no ano 70. No ano 70. Né? Agora, quanto ao cumprimento total ou parcial, nós também temos condições de assimilar que o que Jesus estava tratando era de um cumprimento parcial da profecia, e não total. E não total. Um cumprimento parcial. Aí, como é que fica a igreja adventista? Se a profecia de Daniel 8, versos 13 e 14, né? Pergunta e resposta, elas se cumprem no ano 70 da nossa era, por que vocês marcaram o início das 2.300 tardes e manhãs em 457 a.C., o passado? Quase 300 anos antes do próprio Antíoco existir. Como é que fica essa história? Porque as 2.300 tardes e manhãs têm a ver com o quê? Aqueles três fatos mencionados. Vamos repetir? Tem que repetir para que você que está me assistindo grave isso, nunca esqueça disso. Supressão do Tamide, ao estabelecimento do abominável da desolação
e santuário e exército sendo pisoteados. Esses 3 fatos. Pronto, acabou. E aí? Por isso que eu pergunto aqui, em relação a esse 12º argumento, quando exatamente se iniciou o domínio de Roma sobre a Terra Gloriosa? Segundo a profecia. Eu queria que vocês me respondessem. Vocês teriam uma resposta para dar? Com certeza não foi em 457. O próprio pastorzinho aqui, elaborador do argumento, ele disse que a Palestina, né, a Terra Gloriosa, foi anexada em 63 a.C., é verdade. Em 63 a.C., Roma anexou a Palestina. Então veja, de 457 a.C. até 63 a.C., não houve absolutamente nada relacionado a Roma, à supressão do Tamide, ao estabelecimento da transgressão desoladora e pisoteamento do santuário. Nesta época, em 457, o santuário, ou seja, o templo, já estava reconstruído e estava funcionando. O decreto de Artaxerxes determina que Esdras, juntamente com uma comitiva de sacerdotes, levitas e povo, voltassem para Jerusalém para reorganizarem o culto no santuário, no templo, porque o templo já estava reconstruído. Mas a profecia das 2.300 tardes e manhãs fala de supressão do Tamide, transgressão desoladora estabelecida no recinto do santuário, pisoteamento do santuário do exército. Vocês estão vendo que uma coisa não bate com outra? Vocês estão vendo? Estão procurando entender? Então quer dizer que de 457 a 63 a.C., que foi o ano em que Roma anexou a Palestina, como mais uma província romana, nada aconteceu. Nada aconteceu. E aí, meus irmãos? Quase 400 anos de perdidos? Quase 400 anos de profecia perdidos, sem nada ter acontecido, porque Roma só anexou a Palestina em 63 a.C. Então, somente a partir de 63 a.C. é que Roma poderia fazer alguma coisa contra o povo, contra a cidade de Jerusalém, contra o templo, como fizeram ou como fez no ano 70, destruindo parte da cidade, destruindo o próprio templo, derribado o templo por completo, de tal modo que as palavras de Jesus se cumpriram na íntegra: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí, como é que fica? Por isso que eu estou perguntando para vocês, teologia adventista. Estou perguntando para vocês. Segundo a profecia, quando se iniciaria o domínio de Roma sobre a Terra Gloriosa? Porque é a partir daí que vocês teriam que contar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não é 457. Isso é um problemão que vocês têm, que vocês arrumaram para vocês mesmos e que vocês não conseguem solucionar, porque não há solução para esse problema. É um problema insolúvel. Segunda pergunta. Até quando, segundo a profecia, exerceria Roma seu domínio sobre a Terra Gloriosa? Veja que eu estou fazendo perguntas de cunho histórico, já que o 12º argumento ele foi elaborado e estabelecido por esse pastorzinho em termos históricos, utilizando-se de fatos históricos. O critério que ele utilizou foi fatos históricos. Então, vamos questioná-lo segundo a história. Vamos usar critérios históricos para poder questioná-lo. Então, a segunda pergunta é: até quando, segundo a profecia, exerceria Roma seu domínio sobre a Terra Gloriosa? Até quando? Vocês determinaram não só o início da profecia, das 2.300 tardes e manhãs, 457 a.C., como determinaram também o fim, 22 de outubro de 1844. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, a partir de 1844, Roma não estaria mais dominando sobre a Terra Gloriosa. Não é verdade? Não é assim que eu tenho que presumir, segundo as afirmações de vocês, sustentadas por vocês mesmos?
Não é assim que eu tenho que entender? Bom, se as profanações, segundo vocês... Aliás, se a profecia começou em 457, terminou em 22 de outubro de 1844, então quer dizer que a partir de 1844 não haveria mais o quê? Supressão do Tamid, não haveria mais transgressão desoladora e não haveria mais santuário e exército sendo pisoteados. Não é verdade? Não é isso? É isso que eu teria que admitir. É isso que eu teria que admitir. Mas eu queria que vocês respondessem. Que vocês emitissem aí uma resposta oficial até quando, segundo a profecia, exerceria Roma seu domínio sobre a terra gloriosa. Por quê que eu estou fazendo essa pergunta em termos históricos? Por quê? Porque Roma não está exercendo seu domínio sobre a terra gloriosa. E Roma não exerceu, do ponto de vista histórico, seu domínio sobre a terra gloriosa até 1844. E a partir de 1844, renunciou a esse domínio. Aí vocês vão dizer o seguinte: não, é que em 1844 o santuário que existia era o celestial. Então, as ações de Roma estavam direcionadas ao santuário celestial. É isso que vocês vão dizer, não é? Não é isso que vocês vão dizer? Inclusive, eu faço questão de ler agora. Olha, esse vídeo vai ficar longo, mas é um dos mais importantes, tá? Eu quero ler o que se encontra aqui na página 199 do Questões sobre Doutrina. Já li isso aqui várias vezes, mas vamos ler de novo, porque é necessário a gente chegar a algumas conclusões. Página 199. Achamos, portanto, que o santuário de Daniel 8, de 11 a 14, deve abranger, tanto o santuário terrestre como o celestial. Semelhantemente, o contínuo deve representar os serviços diários regulares ou contínuos de ambos os santuários, terrestre e celestial. Quer dizer que para a igreja adventista, quando Cristo ascende aos céus e vai, não para um único compartimento do santuário celestial, que é o lugar onde Deus habita, né, o Santíssimo, né? Para a igreja adventista havia um compartimento santo, né, distante do trono do Pai. Mas então a igreja admite que havia sacrifícios contínuos, havia um serviço, entendido como tamid, no santuário celestial. E isso, convenhamos, abre aspas, abre um parênteses aqui, é ridículo, né? De modo análogo, a transgressão assoladora certamente representa, o que, segundo a igreja adventista, representa a transgressão assoladora, o abominável da desolação? Certamente representa as atividades tanto de Roma pagã como papal, que tornam esses serviços diários onde? Primeiro no santuário terrestre, né? E depois onde? No santuário celestial. Tornam esses serviços diários inoperantes ou ineficazes. Perceba que a igreja está afirmando que, por conta da transgressão assoladora empreendida por Roma papal, primeiro Roma pagã, depois Roma papal, os serviços diários do santuário celestial se tornaram inoperantes ou ineficazes. Vejam isso. E ela diz mais aqui, é evidente que as atividades de Roma pagã relacionavam-se primordialmente com o santuário terrestre, ou templo judaico, ao passo que a abominação desoladora de Daniel 11:31, a devastação do templo terrestre pelos exércitos romanos em 70 DC. Mas Daniel 11:31 é obviamente semelhante a Daniel 8, 11 e 13, pois ambas as passagens se referem ao santuário e sua desolação, bem como ao contínuo e sua remoção. Desse modo, Cristo, em parte, olha só, em parte,
aplica Daniel 8, 13 e 14 ao templo em Jerusalém. Vocês estão vendo aqui que a própria teologia da igreja está admitindo que o que aconteceu em 70 DC não foi um cumprimento cabal, não poderia ter sido considerado um cumprimento cabal da profecia de Daniel 8. Vocês estão vendo que a própria teologia admite isso? Portanto, não se pode falar de um cumprimento total, cabal, da profecia acontecendo em 70 da nossa era. E outra coisa, Cristo aplica a profecia de Daniel ao templo terrestre. Em nenhum momento Jesus trata de santuário celestial, né? Mas aí a igreja vem, não, mas é parte, é parcial. Tá bom, continuemos. Portanto, cremos em primeiro lugar que a remoção do contínuo por Roma pagã representa a desolação do templo em 70 DC, com a cessação permanente de seus serviços. E em segundo lugar, que a remoção do contínuo por Roma papal, olha só o que representa a remoção do contínuo por Roma papal, segundo a teologia adventista. Representa a introdução de inovações papais, como o sacerdócio mediador, o sacrifício da missa, o confessionário e a adoração de Maria, pelas quais Roma papal, com êxito, afastou o conhecimento do contínuo ministério de Cristo no santuário celestial e a confiança nele, tornando também ineficaz esse ministério na vida de milhões de cristãos professos. Olha só, vocês viram o que, segundo a teologia adventista, significou a remoção do contínuo? Ou seja, a Igreja Católica tornou, desse modo, o ministério de Jesus no céu, que segundo eles no compartimento santo, ineficaz e inoperante. Ineficaz e inoperante. Prestem atenção nisso, porque eu tenho uma pergunta para fazer com relação a isso no final do vídeo, tá? Vocês vão ver como é algo terrível e espantoso quando você leva isso aqui que eu acabei de ler em questões sobre doutrina em consideração. Outra pergunta: se 1844 é o ano que marcaria o fim das profanações de Roma ao santuário, o que exatamente Roma deixou de fazer em relação a isso desde 1844? Respondam para mim. Vocês, teólogos da Igreja Adventista, respondam. O que Roma deixou de fazer a partir de 22 de outubro de 1844? Vou citar vocês aqui e refazer a pergunta. Remoção do contínuo por Roma papal representa a introdução de inovações papais, como o sacerdócio mediador, o sacrifício da missa, o confessionário e a adoração de Maria. Roma renunciou a algumas dessas afirmações, dessas crenças, dessas doutrinas. Roma renunciou. Alguma dessas coisas que foram citadas aqui como sendo a remoção do contínuo, representando a remoção do contínuo. Roma renunciou a alguma dessas coisas aqui? Roma não renunciou ao sacerdócio mediador. Roma não renunciou ao sacrifício da missa. Roma não renunciou à prática do confessionário. E Roma muito menos renunciou à adoração de Maria. E aí? Como é que vocês ficam? O que Roma estava fazendo há 1600, 1700 anos antes, continua fazendo. Continua fazendo. Não cessou em 1844. Teria que, segundo o entendimento de vocês, que marcou o fim das 2.300 tardes e manhãs para 22 de outubro de 1844, teria que ter o quê? Cessado. Teria que ter renunciado a esses dogmas, a essas doutrinas, a esses posicionamentos teológicos, a essas prescrições. Mas não renunciou a nada. Teria que haver uma renúncia em 1844 para que o santuário não sofresse mais com a inoperância e ineficácia produzida por essas coisas aqui. Vocês estão entendendo? O grande problema que paira sobre a própria interpretação da Igreja Adventista sobre esse assunto?
Bom, Roma não renunciou a nenhuma dessas doutrinas. Eu tenho uma outra pergunta aqui. E, na verdade, ela é uma extensão disso que eu estou já discutindo. Se Roma papal é uma extensão de Roma pagã, como afirma a teologia adventista, estaria ela dominando sobre a terra gloriosa e profanando o santuário, mesmo depois de a profecia ter supostamente determinado seu fim em 1844? É isso que eu estou fazendo, é essa pergunta que eu estou fazendo. E aí? O que a teologia adventista responde acerca disso? Vamos a uma outra pergunta. Levante-se em consideração os critérios históricos utilizados na elaboração do 12º argumento. Qual fato histórico determinou o fim das profanações de Roma ao santuário celestial? Qual fato histórico? Porque por Roma pagã o santuário foi destruído no ano 70. Ok. Agora, qual fato histórico determinou o fim das profanações de Roma ao santuário, Roma papal ao santuário celestial? Qual fato histórico? Já que você, no seu 12º argumento, pastorzinho, cabeça de feijão, você só enumera fatos históricos. Então eu quero saber qual fato histórico determinou o fim das profanações de Roma papal, leia-se Igreja Católica Apostólica Romana, ao santuário celestial, em 1844. Que foi? Qual fato histórico determinou o fim dessas profanações ao santuário celestial? Aí vocês não têm outra resposta a não ser o movimento milerita adventista. Foi o movimento adventista milerita que depois culminou no surgimento do movimento adventista, que mais tarde se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seria esse o fato histórico que determinou o fim das profanações do Santuário Celestial? Vocês estão de brincadeira se vocês responderem isso, né? Vocês estão de brincadeira. Eu sei que o entendimento de vocês, o entendimento interno, né? A teologia interna, intramuros da igreja vai afirmar isso. Eu já li isso aqui no livro do Tim, Alberto Tim, se não me engano é o nome dele, um brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Ele é, se não me engano, o diretor do White State, não, departamento de Ellen White. Porque, segundo vocês, a profecia do primeiro anjo e do segundo anjo se cumpriram, não é? Naquela época lá, nos anos 1840 e alguma coisa. É difícil, né? Mas eu queria saber mesmo de vocês qual fato histórico determinou o fim das profanações da Igreja Apostólica Romana ao Santuário Celestial. Que fato histórico? Não tem, não existe, nada. Nada, 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 nada. Então nós temos que presumir que também o domínio de Roma sobre a Terra Gloriosa foi o quê? Temporário, não foi? Passou. Não é isso que a gente tem que presumir? É isso que a gente tem que presumir, né? Bom, e agora é um desafio que eu faço. Se a teologia adventista está verdadeiramente baseada num assim diz o Senhor, que está sendo comprovado por fatos históricos, então que responda a todas essas perguntas de modo consistentemente histórico e bíblico. Não é verdade? Respondam. Respondam. Foram critérios históricos utilizados na elaboração do 12º argumento. Então, as minhas perguntas, elas estão referenciadas por supostos fatos históricos que não existiram para determinar tanto o começo da profecia das 2.300 tardes e manhãs, quanto o fim, em 22 de outubro de 1844. Não existe fato histórico que possa comprovar o início da profecia em 457
O fato histórico que vocês vão elencar é o decreto de Artaxerxes, mas como foi dito aqui, nós já dissemos isso em outras ocasiões, o decreto de Artaxerxes em 457 não tratou da reconstrução de Jerusalém. Jerusalém estava em processo de reconstrução, o templo já havia sido reconstruído, por sinal. Vocês ignoram isso, né? E o fim, 22 de outubro de 1844, não tem nada, não tem nenhum fato histórico comprovando isso que vocês estão assumindo. Bom, no 13º eu vou falar disso de novo, mas eu faço questão de afirmar aqui. Se essas inovações, é o que diz aqui em questões sobre doutrina, teologia adventista, inovações papais, causaram a inoperância e ineficácia do sacrifício de Cristo num suposto lugar santo do santuário celestial por 1000 e tantos anos, eu perguntaria, se o Tamide foi suprimido, não é? A transgressão desoladora estabelecida por meio dessas inovações papais, santuário e exército sendo pisoteados por conta dessas inovações papais aqui. Então quer dizer que o Tamide, o santuário, o ministério no primeiro compartimento do santuário, segundo vocês, exercido por Cristo desde sua ascensão aos céus até 1844, ficou o quê? Comprometido, não é? Não ficou comprometido? Vocês mesmos afirmam. Tornou-se o ministério de Cristo lá no santuário celestial inoperante e ineficaz. Ficou comprometido. Aí eu pergunto, como poderia, presta atenção nessa pergunta, como poderia haver purificação do santuário se o Tamide foi suprimido? Como poderia haver purificação do santuário se o Tamide foi suprimido? Vocês, da teologia adventista, afirmam que nos sacrifícios regulares, diários, os pecados eram, eu estou resumindo, eram transferidos para o santuário, para que no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, o santuário fosse purificado, correto? Se a representação dos sacrifícios diários, que vocês dizem ser o ministério de Cristo no santuário celestial, num suposto compartimento santo, no primeiro compartimento, se esse ministério ficou comprometido, como poderá haver dia da expiação? Se esse ministério ficou comprometido, não poderia haver dia da expiação se não houvesse tamid, sacrifícios diários. E aí? Qual a fundamentação bíblica para a existência de um dia da expiação que vocês dizem ser o grande dia da expiação, que começou em 1844 e perdura até os dias de hoje? Que dia extenso, longo esse, hein? E aí vocês quebram o próprio princípio de interpretação que vocês estabeleceram, o princípio dia-ano. O dia da expiação era só um dia. Vocês dizem que um dia em profecia é um ano tem 360 dias, então 360 anos. Pelo amor de Deus, é isso então que vai acontecer? Enquanto a igreja não fizer 360 anos de existência, não vai haver purificação do santuário? É óbvio que não é assim que vocês entendem, mas eu estou tomando os critérios, estou me utilizando dos próprios critérios utilizados por vocês da teologia adventista para chegarmos a uma conclusão, a uma dedução lógica segundo o entendimento de vocês, não segundo a Bíblia. É impressionante, impressionante. Vou voltar a tocar nesse assunto no próximo argumento, 13º, quando nós estivermos refutando o 13º argumento, que é simplesmente esse aqui parece ser o mais risível, ridículo, patético de todos. Se eu tivesse que graduar, né, esse 13º argumento aqui, eu diria que é o mais ridículo, patético, estapafúrdio e imbecil de todos que ele já emitiu até agora. 13º argumento dele, abre aspas para ele, diz assim: Antíoco não se levantou contra o príncipe dos príncipes, verso 11, nem era vivo nos dias de Jesus, fecha aspas.
Ai, meu Deus do céu. Esse aqui para mim é um dos piores, meu Deus do céu. Como é que a igreja sustenta um cara desse como pastor? E deixa o camarada falar tanta bobagem assim, tentando defender a igreja e complica mais a situação da teologia adventista, que já está numa situação complicada. Meu Deus, eu tenho que rir, eu não posso perder meu bom humor. Eu não posso deixar as minhas emoções serem afetadas por tanta bobagem, tanta porcaria teológica sustentada pela igreja adventista. Não posso. No próximo vídeo, então, a gente vai refutar aqui o 13º argumento, porque nós acabamos de refutar o 12º argumento, que foi, abre aspas para ele, Roma, ao contrário, em suas conquistas, Cartago, Egito, em 30, no sul, anexou toda a Ásia Menor, Síria, Mesopotâmia, no Oriente, 65 a.C., colocou a terra gloriosa, a Palestina, sob seu domínio, em 63 a.C., fecha aspas. Nós já mostramos a inconsistência desses fatos históricos com a interpretação adventista da profecia. Né? Nós mostramos que uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Eles se utilizam de fatos históricos, mas na hora que a gente procura analisar a interpretação deles, né, tradicional deles, com fatos históricos, aí eles se dão mal porque, fora o ano 70, né, não há nada. Fora o ano 70, não há nada. E quando eles mesmos atribuem o início da profecia em 457, o que há um decreto de Artaxerxes, mas não tem nada a ver com reconstrução da cidade e do templo. O templo já estava reconstruído e a cidade estava em processo de reconstrução. Não tem nada a ver com a reconstrução da cidade. Então, quer dizer, os fatos históricos existentes para comprovar a teoria da Igreja Adventista sobre a profecia de Daniel 8 são inexistentes. Só temos o ano 70, mas no ano 70 houve um cumprimento parcial da profecia. A própria teologia adventista reconhece isso. Né? A própria teologia reconhece isso. E Jesus ainda deixa claro que o que Daniel falou tem a ver com o templo terrestre, nada a ver com o santuário celestial. Até nisso vocês, né? Vocês ficam encalacrados num beco sem saída. Vamos então encerrar esse vídeo rogando as bênçãos de Deus. Senhor, abençoa todos que assistiram esse vídeo, Senhor. Especialmente os inimigos deste canal, Pai. Faz um milagre na vida deles. Unge o entendimento dessas pessoas que se voltam contra a Tua palavra em defesa de uma organização religiosa que não tem respeito por uma assim diz o Senhor. É o que eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém.